Para a parte de sombra, o ideal seria que eu tivesse um lápis mais suave, né? Por exemplo, se fosse os 6Bs, os 2Bs, eles têm uma questão de você conseguir fazer uma graduação de tonalidade um pouco mais tranquila. Já o lápis carvão não, ele é bem mais forte, né? Ele pega bem mais no papel, só que também ele consegue chegar em pontos muito mais escuros. Então, eu até gostaria de poder misturar os dois. O problema é que o acabamento do grafite 6B, ó, ele brilha, tá? Então, algumas partes que brilham, algumas partes que não brilham nessa arte não vai ficar legal. Eu já fiz isso e fica meio esquisito, fica muito visível quando você vê a arte como um todo. Às vezes um detalhe na orelha fica brilhando, às vezes um detalhe no nariz fica brilhando, sabe? Então eu vou preferir fazer tudo com esse lápis aqui, sendo que eu vou ter que trabalhar com muita suavidade nas horas que eu vou tentar fazer uma sombra um pouco mais leve como essa aqui, tá? Enfim, agora é dosar a mão para chegar nesse objetivo. Iniciando o processo aqui, então eu vou escurecer algumas partes, porque eu imagino esses elementos da bateria, tanto o prato, o chimbal e a caixa, como se eles estivessem na sombra, sendo que a luz principal estaria no Chad Smith. Então eu vou escurecer, né, dar um tom um pouco mais baixo para todos esses elementos de uma forma mais uniforme, para eles primeiro, antes de começar, inclusive a fazer o sombreamento correto desses elementos. Tá? Para isso eu estou usando um lápis, e se eu não me engano esse aqui é o 4B, ou pode ser o 2B também, mas a questão é que eu estou passando bem suave por conta daquele contraste que tem entre o tipo de lápis que eu estou usando para finalização, que é o lápis carvão, e o lápis de grafite. O grafite ele é brilhoso, né? Então eu não quero que isso se destaque, por isso que eu estou fazendo só uma base mesmo, sem forçar muito o lápis. Eu vou fazer uma base primeiro num sentido, nesse sentido eu estou passando tipo uma diagonal assim, né? Depois eu vou cruzar para escurecer um pouco mais e depois uma terceira cruzada, tá? Então vou fazer 3 camadas de sombra em cada um desses elementos. Nessa primeira parte não tem segredo nenhum, é simplesmente fazer uma camada, 3 camadas de escurecimento, assim, né, de grafite, para depois começar a trabalhar com os volumes, trabalhar com a luz e sombra propriamente dita. A partir desse momento, agora, é se focar em todos os volumes presentes no próprio rosto da pessoa. Aqui eu vou me basear muito através da iluminação dessa foto que está do lado. Então, as partes, principalmente as partes mais escuras, é legal dar uma atenção maior e às vezes até começar por essas partes, né? Eu tenho um processo meu de criação onde eu vou trazendo primeiro as partes escuras, mas ainda de uma forma leve. Depois eu vou fazendo mais camadas em cima disso, porque através dessas camadas eu vou percebendo o quanto eu ainda preciso escurecer e o quanto eu posso deixar claro, tá? Então, como o lápis não é um processo facilmente reversível, como é o caso de um giz pastel, de uma tinta acrílica ou até mesmo da pintura digital, então é importante que você faça com cautela, para que você adquira pelo menos ali uma base e saiba se você pode escurecer mais ou se você deve deixar mais fraquinho, mais claro cada parte, tá? Então, primeiro eu vou colocando as sombras de uma forma mais homogênea, né? Pontuando as partes mais escuras. Mas é aquela coisa, tem pessoas que eu vejo através de spirit paints e que já vai com o tom preciso ali, né? Por exemplo, numa pintura de lápis de cor, às vezes a pessoa tem uma gama de cores legais para trabalhar e aí já consegue colocar o tom exato da cor ali daquela região,
tá? Eu mesmo no lápis de cor eu vou fazendo isso por camadas. Então é a forma que eu trabalho, é a forma que eu ensino, inclusive, e aí vai de você, né? De você aplicar essa forma, ver se você consegue se adaptar a ela, de fazer por camadas. Então é um processo que exige mais paciência, ok? Mas nada impede que você adquira bastante experiência, bastante conhecimento dos tons e das cores e consiga ir de uma forma um pouco mais assertiva, de uma forma um pouco mais direta para os tons reais que você precisa para cada elemento do rosto da pessoa, beleza? Então aqui priorizando os volumes principais que eu observo na foto, tá? Então aqui a questão do nariz, ele tem uma parte um pouco mais escura ali na ponta do nariz. Eu arrebitei um pouquinho o nariz dele, né? Estou fazendo a ilustração um pouco vista mais de baixo para cima, então a quina do nariz dele está um pouco mais levantada, um pouco mais para cima do que na própria foto. Então isso eu represento também através da volumetria. Por isso que é super importante você praticar a volumetria. A volumetria você consegue entender exatamente o formato daquilo que você está desenhando e através desse formato você consegue manipular ele. Então, por exemplo, o nariz ali eu arrebitei um pouquinho, tá? Eu coloquei uma vista mais de baixo para cima, beleza? Então isso você faz através desse estudo de volumetria. Às vezes pode ser um movimento mais simples, mais suave, ou às vezes simplesmente é você usar esse conhecimento de volumetria para saber exatamente onde vai colocar a sombra, onde vai colocar a intenção de luz, beleza? Outra coisa que aqui eu coloquei a foto dele original, tá? E na hora que eu estava trabalhando eu dei um flip na foto para ficar um pouco mais fácil de entender essa iluminação, beleza? É uma coisa que você pode fazer também, de fazer a foto, se a pessoa está virada para um lado, você pode virar ela para o outro lado para ficar mais fácil de você entender, beleza? E também saber o que você vai cartoonizar, o que você vai tirar da realidade, tá? Ou melhor, você vai deixar de fora, tá? Para você colocar ali só a intenção mesmo do que você precisa para representar na caricatura. Então você não precisa colocar todos os elementos, mas você precisa julgar o que você não pode deixar de fora, tá? Isso também vai uma questão um pouco relacionada ao estilo de cada pessoa. Tem pessoas que vão trabalhar com caricaturas menos realistas, outros vão trabalhar com caricaturas mais realistas e é normal, tá? Então é legal você encontrar o seu estilo, o seu jeito de representar todas essas características do rosto da pessoa. Aqui então, nos cantinhos, né, principalmente nos cantinhos de boca, cantinhos de olho ali, tem uma intenção bem forte de sombra, né? São áreas onde a luz, pelo menos nessa foto, com essa iluminação, a luz chega com mais dificuldade, às vezes até nem chega, né? Então nesses pontos é legal dar uma pressionada mais forte na sombra para jogar esses elementos para o fundo mesmo, né? Cada sombra que você coloca aqui vai jogando um pouco mais o elemento para o fundo, principalmente essas sombras mais pesadas. Aqui no rosto dele, você percebe que a luz está vindo toda desse lado, né? No lado que a gente está vendo do rosto dele, e no outro lado está todo muito escuro, certo? Eu não deixei extremamente escuro do lado de lá, tá? Então eu dosei um pouquinho mais isso, eu trouxe um pouco mais de sombra para cá para salientar os volumes do rosto dele, porque eu percebo que tem aqui a maçã do rosto dele levemente projetada e ele tem a bochecha que entra no rosto, né, que vai para dentro assim. Então, para isso eu tive que salientar um pouquinho mais a sombra dessa parte do rosto. E claro, esse conhecimento de volumetria que vai te permitir você também criar através da iluminação, né? Não simplesmente replicar o que está ali, mas criar. Então você pode projetar um elemento mais para fora ou mais para dentro através da iluminação, tá? Da luz e sombra. Por isso que é super importante você estudar a volumetria para saber o quanto que você pode tirar da pele da pessoa tal elemento, né? Por exemplo, uma bochecha, você pode projetar ela para o lado ou para frente,
né? E eu vejo muitas pessoas que vão desenhar bochechas, pessoas que têm bastante carne na bochecha aqui e acaba jogando a bochecha só pro lado, né? Sendo que às vezes você pode projetar para frente através da luz e sombra, beleza? Então é legal praticar isso, é legal às vezes você pegar algumas fotos de pessoas que têm essa característica, né, que tem a bochecha mais projetada e tentar fazer esse exagero através da luz e sombra e não simplesmente do traço. Né? É um exercício bacana também para você fazer e controlar o quanto que você consegue fazer aquele elemento saltar do papel ou ir para dentro, né? Ir para o fundo da imagem ali do papel. Nesse momento agora eu estou fazendo uma base ali para a parte de cima da boca e debaixo do nariz, né? Essa parte nos homens geralmente é um pouco mais escura, até um pouco esverdeada se você vai fazer colorido, né? Por conta da barba mesmo que a barba esteja feita, né? Mesmo que a pessoa fez a barba ali, no caso dele, dessa foto, tá tipo uns, sei lá, talvez uns 2 dias sem fazer, daí você percebe uns pelinhos já, né? E aí acaba escurecendo ainda mais. E principalmente ali na área do bigode ele fica mais escuro, ele já tem barba branca, então ali na parte do queixo já tem os traços mais claros. Eu optei por não colocar barba por tipo crescendinho, pelinhos assim, né? Porque não é uma coisa que chama muita atenção no caso dele, então eu deixei a pele dele mais lisa, simplesmente eu controlei a questão da iluminação, deixando mais escura essa parte de cima, né, da boca e debaixo do nariz. E ali no queixo só eu representei o formato mesmo do queixo dele. Você vai ver daqui a pouco que simplesmente fiz a questão da bolinha, né, que tem ali no queixo dele. Então é bem importante também nesses momentos que você vai fazer o sombreamento, que você entenda que algumas partes elas vão ter todo o seu caminho definido por um nível de sombra, tá? Então, por exemplo, na parte central ali da boca dele, onde tem aquele sulco ali, né? Que fica bem centralizado onde eu estou traçando agora, você percebe que ele é um pouquinho mais escuro, por conta de ser mais para dentro. E só que ele é escuro até lá em cima praticamente, né? Ele faz esse caminho. Então é legal você traçar esse caminho preservando as áreas claras. Então no caso ali naqueles limites, né, entre a parte das laterais e a parte central, tem uma área ali um pouco mais clara, onde eu preservei para que eu não tivesse dificuldade depois apagando alguma coisa para tentar deixar claro. Então sempre no traço dá para você preservar a área mais clara, as áreas de iluminação, né, do rosto da pessoa, do que for, assim, né? Você vai ver mais pra frente que na parte da caixa da bateria, né, onde ele que tá ali na frente dele, que tem aquele tamborzão, assim, você vai ver que tem uma parte de iluminação que eu deixei bem clara, assim, né, como se fosse uma linha clara. Aquilo é o brilho, né, você vai ver mais pra frente. Então é importante você ver onde precisa ser preservado a luz, ou seja, a parte clara, para você não passar ali o lápis e acabar poluindo isso, tá? E é importante também você perceber que mesmo coisas que são brancas, como é a parte da esclera do olho, né, aquela parte branca do olho, ali nessas imagens, nessa foto, ele tá com muita sombra nos olhos, então não necessariamente aquela parte ele vai ser branca no papel também. Você vai ter que escurecer ela para fazer sentido com a iluminação que você está criando. Se você reparar bem, o fundo dos olhos dele, ali, a parte branca, é bem mais escura que a parte que está sendo iluminada na bochecha dele, no rosto dele. Percebe que a diferença de valores é bem grande, né? Onde você tem uma cor muito escura, tipo um cinza bastante escuro na parte da esclera, né, nessa parte branca, e uma parte muito clara ali na bochecha. Eu estou escurecendo com um lápis que é mais suave do que esse carvão, só para ter um pouco mais de controle, mas não estou pressionando muito por aquela questão de ele ficar brilhante, né, quando você passa o olho assim e tem uma luz no ambiente que possa refletir ali. Então eu só escureci um pouquinho ali no lápis mesmo,
no lápis grafite e agora eu voltei com o lápis de carvão para retornar a luz e sombra normal, do jeito que eu estava fazendo antes. Se você for fazer o teu acabamento todo no lápis de grafite, você pode fazer também. Só tem essa questão que o lápis grafite ele emite esse brilho, né? Ele tem um brilho, ele tem um reflexo quando a luz bate, tá? Mas assim, várias artes eu já fiz com lápis grafite, não tem problema nenhum nisso. Nessa arte específica aqui do Shad eu tô fazendo com lápis carvão, uma para testar e outra para tentar diminuir essa questão do reflexo. Tem a questão do olho também dele ser claro, né? O olho dele não é assim, acho que é um azul, não dá para ver muito bem por essa foto, mas eu chuto que seja azul. E aí também no lápis no preto e branco, você precisa preservar áreas que demonstrem que o olho dele é claro, né? Não necessariamente você vai pintar de azul e tal, mas você precisa demonstrar que é claro. Então, só o fato de deixar um contraste entre a lateral do olho, bem a borda do olho, a pupila e a parte da íris mesmo, né? A parte que seja azul. Então, só de você deixar um pouco de contraste ali, você já demonstra que é mais claro, tá? Então, muito cuidado para não passar da conta e deixar tudo muito escuro, porque, enfim, pode acontecer também. E aí, no lápis é um pouco mais difícil de você reduzir isso através da borracha, alguma coisa assim, tá? Então, eu sempre tento evitar de ter que usar borracha para poder me limitar ao traço aquilo que tem que ser mais claro, né? Então, a parte que é mais clara eu tento cuidar bastante para não passar da conta. Aqui tem uma marquinha, né, de uma cicatriz ali não sei se é cicatriz ou é só marca de expressão meio aleatória ali. Então, resolvi colocar, antes não tava, né? E agora o queixo, ó. Então, fazendo simplesmente o formato do queixo, tá preservando bastante esse formato de bem circular, assim, né? Uma bolinha que ele tem mesmo no queixo. Então, eu tô fazendo de fora para dentro, sendo que eu tô deixando um limite ali, ó. Pode ver que tem uma parte um pouco mais clara ali, que seria um ring light. Seria aquela luz que vem de trás para frente e ilumina só a borda daquilo que você tá pintando, tá? Então, o ring light, ele também é chamado de luz de recorte. Então, seria aquela luz que é posicionada atrás do objeto e faz com que ele se destaque e ganhe contraste, né? Então, você vai ver que eu vou escurecer a parte do pescoço agora ali, ó. E esse ring light, ele ajuda a destacar o queixo dele. Se não tivesse esse ring light, o queixo e o pescoço dele iam, de certa forma, perder contraste e ficar um pouquinho confuso ali a definição. Então, esse ring light, ele ajuda a separar as áreas. É legal você praticar isso também, né, de deixar um limitezinho ali mais claro quando você vai fazer essas sombras mais pesadas ali em objetos que estão posicionados à frente de outro, tá? Então, nesse caso ali, o queixo está posicionado à frente do pescoço e o pescoço dele tem uma área muito mais escura também, né, do que o queixo. Então tem isso, você vai criar um contraste muito grande naquela parte que é mais escura, ali principalmente embaixo do queixo. Então manda ver, né? Você vai ver que depois eu vou deixar bem mais escuro do que tá ali, eu só coloquei uma marcação. Agora eu tô colocando as determinações ali dessas marcas de expressão do pescoço, né, de rugas assim, né, que ele tem. Então só agora posicionando ali o caminho que eu vou seguir com a luz e sombra, e depois você vai ver que eu vou escurecer bastante o pescoço dele para criar ainda mais contraste e mostrar que a cabeça está projetada mais para frente do que o queixo, mesmo que esse pescoço dele faça com que o queixo dele seja um pouco retraído, né? O queixo dele é bem próximo ao limite ali do pescoço, tá? Mas mesmo assim é legal destacar isso e fazer com que o pescoço dele vá lá para trás, porque realmente a sombra tá mais intensa ali, a luz tem mais dificuldade de chegar ali por conta da cabeça dele, por conta do queixo dele. Aqui então escurecendo um pouco mais a bochecha ali, depois eu vou pro pescoço, né? Eu tô agora priorizando de finalizar
o rosto mesmo, tá? Então, agora colocando um pouquinho mais de sombra, demarcando onde é o ossinho, né? Aqui da maçã do rosto dele. E descendo com a sombra para não ficar tudo muito pálido também. Isso é uma questão que eu tenho trabalhado bastante ultimamente, que antes eu deixava a parte mais clara praticamente branca, toda branca, no papel, quando eu ia fazer com lápis. E agora não, agora eu tô escurecendo, por mais que seja suave esse tom de sombra que eu faço no rosto todo, mas é só para não deixar branco, senão você acaba chapando um pouco o desenho se você deixar com o branco do papel. Então estou priorizando de colocar o lápis de forma suave em toda a pele da pessoa, né? Preservando simplesmente o branco, digamos assim, do papel nas partes de brilho mesmo da iluminação que está na pessoa naquele momento, tá? Então é uma coisa que antes eu não fazia, agora eu estou fazendo, estou vendo um resultado melhor na questão da volumetria do rosto da pessoa. Quando você deixa a parte branca, parece que fica meio chapado, assim. Eu ainda vou trabalhar um pouco mais ali no rosto depois. Agora já estou colocando algumas sombras ali posicionadas na parte do queixo, fazendo essa pelanquinha que cai ao lado da boca ali também, tá? Então tem muitas coisas que a gente define só na iluminação, não necessariamente no traço, né? Até no esboço tinha bem marcado essa pelanca aí do lado. Eu deixei também o esboço do lado para ver o que eu tinha feito, mas essa pelanca especificamente eu quis fazer ela retratada simplesmente na luz e sombra e não no traço, tá? Para ficar um pouco mais parte da pele mesmo do que do limite do desenho, do traço, tá? Então você percebe ali que você já consegue enxergar essa pelanca só na luz e sombra, tá? Eu fiz uma sombrinha um pouquinho mais pesada na lateral dessa pelanquinha e na parte de baixo como se fosse uma sombra projetada, tá? Então isso ajuda também a destacar esse elemento ali, beleza? E a parte de baixo principalmente deixei bem mais escura, até por ser a parte do pescoço que recebe menos luz, né? Tem uma parte mais clara ali também, ó. Eu tive que me preocupar em deixar essa parte mais clara, evidente. Tem uma parte mais escura aqui do pescoço também que foi é bem delicado, né? Você dosar o quanto que você vai escurecer daquilo, porque na foto ela fica bem escura, aquela marcação ali, né? Então é legal tentar dosar bastante, ver até onde você pode ir. Outra coisa que é legal você fazer é ter um papel às vezes ao lado para você testar o próprio lápis e até onde você consegue ir com relação ao tom desse lápis. Se você consegue ir a tons muito escuros ou muito claros, é legal você ter essa percepção também, né? Para você saber o quanto que você vai judiar da folha, né? O quanto você vai danificar o papel que você está fazendo se você pressionar demais o lápis repetidamente, né? Então cada traço que você vai fazendo vai, de certa forma, alterando a qualidade do papel naquele espaço. E se você riscar muito no mesmo lugar, você acaba amassando mesmo aquela região do papel, tá? Então tem que tomar cuidado com isso para você saber até onde você pode escurecer. Por isso que eu também faço camadas, né? Se você quiser escurecer de uma vez só, você vai ter que pressionar muito o papel e acaba até danificando o papel. Então eu vou fazendo camadas que assim eu consigo agredir menos o papel e chegar em pontos tão escuros quanto e se eu fizesse de uma vez só, pressionando tudo de uma vez para escurecer. Tem áreas que acabam sendo bastante confusas, né, para você fazer, porque tem muitos elementos que são definidos através simplesmente da luz e sombra e não de traços, né, como é o caso do pescoço dele ali. Então vai com calma, vai olhando parte por parte, né, não se afobe assim, tenta fazer umas marcações mais leves para você ir vendo se
a proporção tá legal, se o desenho tá fazendo jus à foto, tá? Então vai com calma, vai colocando aos poucos essas intenções de luz e sombra, e a partir do momento que você vê que tá funcionando, que tá no caminho certo, aí você pode começar a pressionar um pouco mais e trazer mais partes escuras para partes que são escuras e preservando as partes que são mais claras. Outra coisa que acontece, a partir do momento que você vai escurecendo algumas partes, outras vão ficando mais evidente de que você pode escurecer mais, tá? Então, eu acho que isso acontece porque você vai tendo como comparar, né, os tons que você vai colocando em algumas áreas com aqueles tons que você já fez antes e que você acabou deixando um pouco mais suave, certo? E a partir do momento que você tem áreas mais escuras, você vai destacando ao seu olhar aquilo que você pode escurecer ainda mais, tá? Então, você vai ver que depois eu vou dar mais uma passada ali nos olhos, uma passada ali na orelha e outros elementos do rosto, porque o pescoço eu deixei bem escuro, né? Principalmente a parte de baixo ali do queixo. Então, isso me ajuda também a ver outras partes que eu posso deixar até um pouco mais escuro sem danificar o geral do desenho, tá? Então, por isso também, mais uma vez, que eu gosto dessa forma de fazer por camadas, por etapas, né? Ilustrando aqui o que eu falei, ó. Tô escurecendo agora um pouco mais a bochecha dele, o cantinho principalmente da bochecha dele, que é um pouco mais escura mesmo na foto, né? E com isso já percebo áreas onde eu posso escurecer mais ainda na região dos olhos, né? Então agora vou trabalhar um pouco mais nessa região para deixar um pouco mais relacionada à própria foto, na questão da iluminação do rosto dele. Isso me ajuda também a mostrar quais elementos estão mais para dentro, mais para fora do papel. Até essa área entre as sobrancelhas aqui eu não tinha nem percebido, né? Que estava totalmente claro ainda. Então já estou trabalhando ali para escurecer por conta dessa testa dele que é bastante projetada para frente, para cima dos olhos, né? Os olhos dele têm uma cavidade mais profunda ali, o que torna a sombra bem pesada na região dos olhos. Então essa testa dele, até porque está meio que contra a luz, né? Ela está um pouquinho mais escura, então vou escurecer um pouco a parte da frente da testa dele para deixar a parte da lateral do rosto um pouco mais clara. Ó, nesse momento eu já sinto um pouco mais de confiança em soltar a mão aqui na parte escura do olho dele, ali, principalmente em cima dos olhos, que realmente tá bem na sombra, né? Então no começo é um pouco, para mim pelo menos, um pouco mais desafiador fazer isso de uma forma mais intensa, deixar mais escuro, mas agora, a partir desse momento, já consigo ter critérios de avaliação se eu posso escurecer mais ou se posso manter do jeito que tá.
Agora a vez das orelhas, só evidenciando mesmo cada um dos formatos que já estão ali, né? Que eu já fiz uma pré-estrutura com a luz e sombra. Agora é mais evidenciar mesmo, aumentar os contrastes, as partes que são bem escuras, deixar bem escuras mesmo, as partes que são mais claras é preservar essa iluminação. E sempre tomando cuidado para que não escureça tudo demais, né? Então é legal tentar dosar isso. Uma coisa que ajuda também é em algumas partes você fazer o sombreamento seguindo o formato, né? Seguindo o formato daquilo. Então, por exemplo, se alguma coisa é cônica, tenta reproduzir aquele formato cônico na tua sombra. Se alguma coisa é mais reta, né? Tenta formar essa sombra de uma forma mais reta, tá? Se algo é mais redondo, então aí você vai para uns formatos mais redondos para a hora de fazer esse sombreamento. Isso ajuda também, tá? Outra coisa, né? Nesse caso dessa foto, como eu fiz ele virado para o outro lado, nesse lado ele tem um brinco. Então é legal você atentar a isso, tá? Eu vi em outras fotos, né? Ele sempre tem um brinco ali pequeno nesse lado esquerdo dele. E quase que eu deixei sem, porque eu me basei por essa foto que ele tá virado pro outro lado, né? Então a gente tá vendo a orelha direita dele ali na foto, sendo que na orelha esquerda tem um brinco. Então só apaguei ali com a borracha mesmo e coloquei um brinquinho ali só para evidenciar isso, mas é mais para dar uma dica assim de tomar cuidado com essas coisas, né? Às vezes a pessoa tem uma coisa do outro lado que não tem de um lado, né? Enfim, tem no lado esquerdo e não tem no lado direito. E é legal perceber isso e ficar atento para isso. Agora para a parte da mão, eu peguei aquela foto que eu tinha tirado já e tem que tomar muito cuidado para ver se a foto ela está com uma iluminação semelhante ou parecida, né, com a foto original, tá? Então, no meu caso ali não está 100% na mesma posição de iluminação, tá? Mas também não está totalmente fora, então só vou adaptar levemente, trazer um pouco mais de luz para a parte da frente da mão dele ali, onde estaria pegando um pouquinho mais de luz mesmo, e a parte do lado lateral, onde está voltado lá para a esquerda, né? Ou melhor, para a direita dele. Então essas partes estou deixando um pouco mais escuras, né? Porque a luz está vindo da esquerda dele. Então tudo que está mais para a esquerda aqui eu vou deixar um pouco mais claro. É bem importante que você seja bem atento com relação a isso, tá? Nas referências que você for pegar, perceba se, por exemplo, você vai pegar uma mão de uma foto e um rosto de outro, se a iluminação estiver ao contrário, né, e você representar aquilo, vai fazer uma bagunça gigantesca na sua arte, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora simplesmente vou reproduzir aqui o que está na iluminação da foto e só adaptar levemente, porque então essa parte que está na esquerda vai ficar com um pouquinho mais de iluminação do que na própria foto. Perceba que eu estou também deixando esses cantinhos um pouco mais claros, onde vai ter o ring light, que é essa luz de recorte, principalmente na parte de cima ali da mão, tá? E também tem as partes de luz, aliás, de sombra projetada, que um dedo faz no outro, tá? Então essas partes também acabam ficando um pouquinho mais escuras, porque a luz realmente não chega ali. Então é a sombra projetada, é um dedo projetando a sombra no outro, e você acaba escurecendo isso, né? Um pouco mais do que a sombra da forma, que é a sombra do próprio objeto.
Aqui no braço eu resolvi começar pelo core da sombra, que seria a parte mais escura, tá? Sendo que dessa parte mais escura para cima vai ter a luz e para baixo vai ter uma luz de rebatimento, tá? Então, quando você tem um objeto iluminado, provavelmente vai ter algum objeto embaixo desse próprio objeto que vai bater a luz ali e vai voltar para o objeto que está sendo iluminado, tá? Então, num exemplo mais extremo, se você tem uma bola e tá na praia, né? A luz vai bater na areia da praia e aquela areia vai ser um mega de um refletor. Então a luz bate na areia da praia e volta para a bola. Então a sombra principal da bola vai ficar no meio dela, tá? A sombra mais pesada, que é o core da sombra. E embaixo dela vai ter uma luz que está vindo da areia e em cima dela é a luz que está vindo do sol, tá? Então aqui no braço eu comecei pelo core da sombra, então, que é essa parte mais escura, para saber qual que é o limite da iluminação. Então para cima vai ficar bem mais claro e para baixo vai ficar mais claro do que a parte do meio, só que não tão claro quanto a parte da luz lá de cima. Então aqui ó, percebe que eu estou traçando várias vezes agora nesse limite do core, onde você vai ter essa sombra, essa região que pega menos influência da luz, tá? Aí dali para baixo ele vai ter uma luz que está vindo de baixo para cima, que provavelmente seria uma luz rebatida de um objeto que está embaixo do braço dele, né? Tipo do palco mesmo, do chão do palco, dos instrumentos. Tá? E a parte de cima ali então está sendo diretamente iluminada pela fonte de luz principal dessa cena. Aqui também eu mudei um pouquinho o ângulo da própria foto, né? Deixei o braço dele indo mais lá para cima do que para frente, tá? Na foto tá vindo para frente e na caricatura eu fiz vindo para frente, mais para cima, né? Um pouco mais para cima. Então mudei um pouquinho o ângulo da foto. E agora começando a fazer o braço direito dele. Também agora eu vou começar mais pela parte de sombra projetada mesmo. Aqui já marcando o core, né? Então seria essa parte mais escura da sombra. Então toda essa região mais escura seria o core da sombra, né? A parte de dentro do braço dele vai ter um pouco de iluminação vindo do lado de trás, e a parte aqui da frente, dessa lateral ali, também um pouquinho de sombra de luz do próprio ambiente. Mas também esse braço não está tão iluminado quanto o outro, então de uma forma geral eu preciso escurecer esse braço mais do que o outro. Mesma coisa aqui com o antebraço dele, onde eu estou escurecendo mais a parte ali de baixo, mas deixando uma luz de recorte ali embaixo, ó. Agora eu subo com a sombra até onde a luz estaria iluminando um pouco mais forte.
Agora simplesmente escurecendo o braço como um todo, né, para ficar um pouco mais escuro que o braço de lá. Agora, na parte dos pratos, eu já estou indo com um pouco mais de agressividade na hora de escurecer o que eu sei que vai ser bem escuro já, tá? Então, é um pouco diferente o tratamento que eu tenho novamente para o rosto, né? Porque o rosto é aquela coisa, você é um pouco mais sutil, cada mudança que você faz representa uma mudança muito grande no impacto visual. Já nos elementos de objetos e tudo mais, às vezes 5 milímetros para um lado ou para o outro não faz tanta diferença assim, tá? Então eu pelo menos eu solto mais o braço, eu deixo a coisa um pouco mais fluida assim nesses objetos. E na verdade aqui eu estou seguindo bem a questão da iluminação que eu estou vendo na própria cena, né? Então aqui ó, por exemplo, na hora dessa caixa aqui, eu estou iluminando agora, que eu estou fazendo a sombra, na verdade estou fazendo um vinco, né? Como se fosse uma dobrinha que tem ali no final, ok? Então tem uma elevação ali no final e o que causa um vinco, então eu tô fazendo esse vinco agora, uma parte um pouco mais escura, e você percebe que eu deixei uma falha ali, né? Então essa falha vai representar a luz depois que vai atravessar toda a extensão dessa caixa. Então é aquela coisa de você preservar os pontos mais claros. Quando você vai fazer a iluminação de metal, ele fica muito evidente a parte do ring light, né? Essa luz que vem de trás para frente. Como é um objeto que ele reluz, né? Ele brilha, então você acaba vendo de uma forma muito mais clara a parte do ring light e esse contraste com o core da sombra, né, que seria essa parte mais escura. Então eu faço assim, pelo menos, eu tenho uma base bem mais escura ali quase no centro do objeto, se é um objeto cilíndrico, tá? Eu faço bem escuro, uma faixa bem escura ali, deixando uma luz
numa das laterais, bem fininha, tá? E da outra lateral eu começo na sombra e vou trazendo a parte mais clara até o contato com a parte mais preta ali, né, do centro, tá? Então, dessa forma eu consigo dar uma simulada num objeto cilíndrico metálico, onde vai ter essa parte bem preta no meio, uma luz bem clara numa das bordas e uma sombra que vem lá do canto, do outro canto, até a parte do centro ali, que é um pouco mais clara quando fica em contato com a parte mais escura. Então tem um contraste muito grande ali no centro, né, da parte mais escura e de uma parte mais clara, e lá para o outro canto vai ficando mais escuro. Repare que é sutil, mas eu estou deixando sempre uma bordinha mais clara ali embaixo daquela marcação bem mais escura ali do limite da caixa, né, onde tem aquela dobrinha, que é como se fosse um vinco, tá? Então aquela partezinha branca ali, ela tá voltada para cima, né? É uma dobrinha, mas está voltada para cima e isso vai gerar um pouco mais de uma faixinha branca ali, né? Super importante esses detalhezinhos que vão ajudar a definir qual que é a forma do objeto que você está desenhando. No chimbal e nos pratos, eles são compostos por várias linhas, né? Como se fossem vários círculos. Então, se você olhar para um chimbal, assim, para um prato de bateria, você vai ver que ele tem vários círculos, né? Partindo lá da borda até o centro. Então, quando você vai fazer os brilhos e as sombras, né, esses reflexos que tem em objetos metálicos como o prato, você pode fazer eles traçando no sentido dessas linhas, né, desses círculos, tá? Então, quando você vai fazendo essas marcações, vai dando a sensação de que tem vários traços ali, vários anéis que vão formando o prato como um todo, tá? E aí você vai estipular onde vai ter sombra, onde vai ter luz e aí controlar a pressão do traço, mas sempre nessa direção dos anéis. Isso vai ajudar bastante a dar essa textura de brilho, de prato de bateria, por exemplo, onde vai ter vários risquinhos ali, né?
agora chegando ao final dessa parte de sombreamento dessa caricatura, o próximo passo que eu fiz para minha arte foi de colocar cor. Eu coloquei cor tanto no boné quanto na roupa dele, tá? Então a roupa e o boné dele são vermelhas e eu fiz isso através do giz pastel, tá? Eu registrei também essa parte, eu vou deixar para você ver aqui no próximo vídeo.